Romanos capítulo 1, a partir do versículo 16. Eu sei que vocês olham aqui quando a gente está lendo, mas abre aí no seu celular, marca o textinho. Esse texto é um dos textos pilares da Bíblia. Se você quiser que, poxa, Rafael, eu preciso de alguns textos para orientar a minha vida, a minha fé, a minha caminhada com Deus, esse é um dos textos. Aqui, quem é mais velho de igreja aqui? Levanta a mão. Ei, velho de igreja, velho de igreja. Vocês já viram caixinha de promessa, não já viram? Esse texto estava na caixinha de promessas. Então, assim, é um texto importante para a nossa confissão de fé, para aquilo que cremos. Um lugar como esse funciona por causa da revelação que nós temos através dessa palavra. Então, eu estou fazendo propaganda, mas é porque é importante. Então, separe, anote, tenha ele consigo. Vamos lá, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 16, diz assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Abaixe suas cabeças, nós vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Jesus, que o Senhor esteja aqui conosco nessa noite, fale conosco nessa noite. Hoje, Pai, nós queremos entender um texto elementar da sua palavra, uma das grandes bases da nossa fé, Pai. E que o Senhor possa nos fortalecer através da revelação da Tua palavra. Se revele a nós, revele o Seu poder a nós. E que Deus, assim como o entendimento que nós temos da palavra, que com a mesma força que nós a entendermos, que ela cause efeito em nossa vida. Que o poder do Teu Evangelho gere mudanças em nossa vida. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre poder. Poder. Esse é o tema da nossa mensagem. Na verdade, o tema é superpower, é o mega poder. E ali, quando nós entendemos o que é poder, eu gostaria de te fazer uma pergunta hoje. O que você faria se você tivesse poder ilimitado? E, na verdade, uma discussão que nós sempre temos com nossos amigos se você pudesse escolher um poder, qual poder você escolheria? Super força, super velocidade, super, pensamento, capacidade de transpassar paredes, poder ficar invisível. Qual poder você escolhe? Qual poder você escolheria? E é engraçado você pensar em qual poder você escolheria, porque saiba que cada poder existe uma consequência. Então, às vezes a gente não para pensar nisso, mas se eu tenho uma super força e eu estou no metrô cercado de pessoas, se eu espirrar ali, eu vou matar 20 pessoas. Porque é um espirro, é involuntário, é muito forte, eu sou muito forte. E isso não acontece no filme do Superman, né? Ele não mata as pessoas assim. Imagina, Superman na puberdade teria matado pessoas, não é possível. Um cara muito forte desse jeito andando por aí. E assim é em todos os outros poderes. Cada um deles tem um negócio que a gente fica, uau, que isso, que incrível. E ao mesmo tempo ele pode ser destrutivo. E assim é o poder. O poder, ao mesmo tempo que ele é incrível para o bem, ele é destrutivo, usado da maneira errada. E aí hoje, com toda a cultura que nós temos, nós cultuamos o poder. Sim, eu e você, nós cultuamos o poder. De que forma, Rafael, nós cultuamos o poder? Na maneira como nós nos relacionamos. A busca pelo poder é constante no nosso meio, no nosso dia a dia. Na maneira como consumimos a rede social, na forma como nós nos comparamos com as pessoas, no lance da sociedade de que, eu preciso estar em evidência, eu preciso mostrar, eu preciso fazer as coisas para as pessoas me verem e tudo mais. Revela que nós estamos nessa busca. E ao mesmo tempo que todos nós estamos nessa busca por notoriedade, reconhecimento, vontade de aparecer, vontade de ser reconhecido, vontade de ter facilidades, vontade de ganhar dinheiro fácil. O brasileiro, ele vive na busca pelo dinheiro fácil, né? Você fala, negócio, esse aqui, R$50 aqui, para fazer nada. Vai fazer fila quilométrica, o pessoal fica na fila pelos R$50 para não fazer nada.
Porque é tão fácil dar golpe na internet, porque todas as pessoas querem o trabalho, olha, venha trabalhar conosco, 5 mil reais de casa, com a sua internet, não precisa fazer nada, trabalha 2 horas por dia, e é isso, e você é o escolhido para esse trabalho. E a gente acredita, uau, eu fui escolhido para ganhar 5 mil reais sem fazer nada. Nós estamos nessa busca, a busca por receber as coisas, por ganhar o dinheiro fácil, por ter o reconhecimento. E olha só, queridos, na história da humanidade, o homem nunca teve tanto poder. Quase todos nós aqui temos um carro, por exemplo, ou acesso a um carro, que anda a 200 km por hora. Isso é poder. Na época lá, os reis andavam a cavalo, era o máximo que eles poderiam ter. Nós temos formas de nos locomovermos através de avião, através de elevador. Imagine só subir uma torre naquele tempo, com tantas escadas. Nós apertamos um botão hoje e subimos. Isso é poder. Nós nunca tivemos tantas coisas trabalhando para nós, tantas máquinas trabalhando para nós. Agora com a inteligência artificial, então, meu Deus do céu, o trabalho da faculdade não vai existir mais, gente. Imagina se eu estivesse no colégio com inteligência artificial. Meu Deus do céu, não ia fazer um trabalho do colégio, meu Deus. Então nós nunca tivemos acesso a tanto poder, e aí nós olhamos para a vida de celebridades, pessoas que do dia para a noite, com 12, 13, 14, 16 anos, simplesmente se tornaram globalmente conhecidas. Esses dias eu estava vendo o Whindersson falando que, cara, ele é tentado todos os dias a ser um babaca. Ele falou, porque não existe nada para mim que seja difícil. Ele falou, esses dias eu estava indo para uma cidade e eu postei e falei, nossa, como que eu queria fazer uma gravação em tal cidade com uma lhama, numa cidade do interior. E aí, do nada, chegou até a equipe dele que um rapaz que trabalhava com lhamas, numa cidade a 200 quilômetros, já tinha feito toda a burocracia legal para deixar 3 lhamas para o Whindersson Nunes gravar em uma outra cidade. Isso é absurdo, gente. Não é absurdo? Não é muito poder isso aqui? Um cara como esse pode mudar a vida de pessoas assim. Se ele postar um story seu, sua vida muda. Olha que doideira. É muito poder. E aí o que está acontecendo? Ele está internado. Porque ele não consegue lidar com a quantidade de poder que ele tem. Justin Bieber, tadinho, é de fases. Tem dia que está bem, tem dia que está mal. Uma loucura, uma montanha-russa a vida daquele menino. Imagine só, 10, 11, 12 anos de idade, globalmente famoso e conhecido, rico, poderoso, influência no mundo inteiro. Ele não sabe lidar, é muito poder, muito poder. Isso que eu estou falando de exponenciais, quantos tiktokers não surgem por aí, quantos influenciadores digitais que tem que a gente nem sabe, que é do nicho específico. E esses meninos, eles têm muito poder na mão, muitos seguidores, o Discord dele é famoso e tudo mais, e não sabem lidar com esse poder. O poder, ele pode ser maravilhoso, mas ele pode ser destrutivo na vida das pessoas. O poder pode ser destrutivo. Fala isso para a pessoa do seu lado. O poder pode ser destrutivo. E aí uma pergunta que eu tenho para te fazer é, que tipo de poder realmente importa? Que tipo de poder transforma realmente? Que tipo de poder pode trazer satisfação? Porque olha só, quando a gente estuda a humanidade, nós vamos pegar lá filósofos, e eles vão colocar alguns tipos de poder que nós buscamos. O primeiro exemplo que eu vou dar aqui para vocês é o poder da dominação. Vários filósofos já estudaram o poder da dominação, a vontade, a motriz humana, aquilo que nos move. E todos nós queremos dominar esse poder. Imagine só você motivar pessoas o tempo todo, você meio que controlar pessoas, o que elas querem fazer, para onde elas vão, você chegar para um grupo de 1000 pessoas e falar, pessoal, o negócio é o seguinte, todos nós aqui vamos tirar o tênis do pé direito e jogar lá na frente, e todas as pessoas automaticamente obedecerem e jogar. Isso é loucura, é o poder da motivação, da dominação. É o poder com que faz que a polarização política hoje do Brasil, não importa o que aconteça. Eu vou até falar os nomes, porque é isso que acontece. Se tanto Lula ou Bolsonaro matarem alguém, os defensores deles vão encontrar alguma forma de falar, mas veja bem,
o nosso capitão matou, mas ele tinha um motivo para matar, e você vai defender o Bolsonaro. Ou você vai falar, não, companheiro, pera lá, o Lula é o amor. Se o Lula matou alguém, é porque, veja bem, era um opressor, e o opressor a gente tem que matar mesmo. Eles são dominados por líderes, por figuras políticas. É o poder da dominação. E aí, tudo isso que nós vemos hoje, o movimento de rede social, cultura do cancelamento, é um movimento de dominação. Você não pode pensar diferente de mim. Você não pode. Você não tem essa autoridade. E aí é uma busca por status. E aí, qual mal que isso causa? Nessa busca pela dominação, pelo status, por ser reconhecido, por ser uma autoridade, por estar em um grupo, todos nós aqui temos medo de sermos irrelevantes. Todos nós aqui temos uma fobia de, ai meu Deus, eu postei um negócio no meu Instagram e só 2 pessoas curtiram. Todos nós aqui estamos nessa fragilidade, porque todo mundo ao nosso redor parece ser mais importante, mais dominante, mais legal que a gente. É o poder da dominação que está aí na sociedade. Quer ver outro tipo de poder? O poder da autossuficiência. Hoje está na moda ser autossuficiente. Não, eu não dependo de ninguém. Eu faço tudo sozinho, eu cuido da minha vida. Existem várias raízes filosóficas do existencialismo, do individualismo radical. É a cultura do make yourself, se vira. Eu que cuido de mim, eu me basto, eu amo a mim mesmo, eu me agrado, eu me satisfaço, tudo eu. E aí é uma resistência em admitir a necessidade. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém externo, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de nenhuma outra força, porque eu consigo, eu sou bom. E o que isso causa na prática? Esgotamento, causa solidão, causa medo, vulnerabilidade. Saiba que o tipo de pessoa que se acha muito autossuficiente, lá dentro é uma pessoa que está vulnerável. Porque todos nós, em algum momento da vida, vamos precisar de alguém. Todos nós. Você, na sua vida, você se acha o bonzão, o espertão, sabe de tudo. Primeiro que você não sabe de tudo. E quanto mais você acha que sabe, eu tenho dó de você, porque você não sabe. Hoje eu fui fazer um trabalho da minha faculdade, né? Aí eu viajei até Paulínia, e aí fui ter uma aula lá, eu estou fazendo teologia, e aí eu fui ter uma aula lá com um pastor, que é formado em bacharel em teologia, mestre em hebraico, mestre em grego, fez licenciatura em vários lugares, doutorado, engenheiro. Eu falei, meu Deus do céu, cara. 5 minutos de conversa com o cara, eu fiquei, gente, é melhor parar de falar de Bíblia, eu não sei nada da Bíblia, olha isso. Porque é isso, nós não sabemos tudo. Nós não somos bons do jeito que achamos, muito de nós. Então a gente tem que controlar esse sentimento da autossuficiência. E aí outro exemplo, eu só estou dando alguns exemplos aqui, é o poder do conhecimento. Diria Francis Bacon, conhecimento é poder. Controle as narrativas, controle o que está sendo dito. Conhecimento é um poder. Se você chega em uma sociedade onde pessoas têm uma capacidade de conhecimento inferior, e existe alguém ali que estudou mais, geralmente essa pessoa vai ganhar destaque naquele lugar. Porque conhecimento nos destaca. Só que aí, o que está acontecendo através da internet? Sobrecarga de informação. Você sabe tudo a todo momento e toda hora. Já existe um tipo de distúrbio que está acontecendo nas pessoas hoje, que é a síndrome de não saber. Tipo, sai uma notícia agora, o Papa morreu. E aí você fica sabendo que o Papa morreu 5 horas depois. Você fica consternado. Você fica, meu Deus do céu, eu nem sabia que o Papa morreu, já fazem 5 horas. Por quê? Porque você está ali conectado no Twitter 24 horas por dia e você tem que saber tudo o que acontece no mundo de relevante 24 horas por dia. É uma busca louca, incessante. Como assim? Como assim? O Corinthians contratou o Dorival e eu nem estava sabendo. 5 milhões de reais o salário, eu não estou sabendo. Não tem nem dinheiro para pagar a marmita. Essa loucura. A busca pelo conhecimento incessante. E aí essa ansiedade de ficar por dentro gera ansiedade.
vive ansioso, vive desesperado, trimelique. Sabe aquele trimelique no olho? Eu sei, muitos de vocês têm. O olho tremendo aqui, ó. Tá bem? Não, tô tranquilo. Tranquilo. Quantos litros de café você tomou hoje? Litros? Não é para tomar umas 4 garrafas por dia de café? Descontrolados. Porque nós achamos que tendo alguns desses poderes, tendo o poder do conhecimento, tendo o poder da autossuficiência, tendo o poder da dominação, nós achamos que nós vamos conseguir controlar a nossa vida. Nós achamos que vamos conseguir controlar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós achamos que, não, meu futuro vai dar certo porque eu tenho tudo sob controle, porque eu tenho poder sobre as situações que me cercam. E deixa eu falar algo para você, você não tem absoluto poder sobre o seu amanhã. Você pode sair desse prédio agora, uma moto te atropelar e acabou a sua vida. Entenda isso. Você não tem poder. Conheço pessoas milionárias que cuidam da vida, cuidam da saúde, são saudáveis, fazem tudo. Vem uma doença degenerativa sem explicação e acaba com a vida da pessoa. Nós não temos poder. Nós não temos poder. Nós temos a falsa sensação de que controlamos tudo, mas é falso. Nós não temos poder. Quantas falhas existem no poder humano? A limitação causada pelas nossas emoções. Você é o bambambam, mas no dia que você acorda de ovo virado, e no dia que você acorda na bad, eu sou o bambambam, eu mando em todo mundo, eu sou chefe no meu trabalho. Todo mundo lá, eu mando em todo mundo. Eu falo, pode fazer xixi, porque eu deixo. Aí a pessoa tem que pedir permissão para você para fazer xixi. Você é o cara, você é incrível. Já viram que em empresas, pessoas que têm pequenas gestões, geralmente são as mais malucas? É tipo assim, você vai cuidar desses 2 aqui, tá bom? Meu Deus, você se torna o Hitler daqueles 2. Você vira um psicopata. Porque não, eu mando nessas pessoas. Fulano, o que você está fazendo aí? Não, você não manda em nada. E aí nessa neura pelo poder, nessa neura de achar que você consegue tudo, um dia você acorda mal, acabou o seu poder. Assim, falam, então, você é gestor aqui há 20 anos, mas você está demitido. Acabou. A Kátia estava falando para mim que ela trabalha lá no banco, e semana passada demitiram metade de toda a equipe. Uma equipe de 60 pessoas. Metade da equipe foi demitida. A maioria das pessoas eram gestores, cargo alto, salário alto, tudo mais, demitidos. Eu tenho 30 anos de Bradesco. Acabou. Parabéns. Vocês estão vendo como é frágil? Vocês estão vendo como é sensível? E aí, quando Paulo vem falar sobre poder, na palavra de Deus, está no texto que lemos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Queridos, entenda uma coisa. O Evangelho é o poder de Deus. Deus não se preocupou em voar por aí. Jesus aqui na terra não se preocupou em levantar 400 quilos para mostrar que era poderoso. Jesus Cristo na terra não se preocupou em ser um grande líder militar, dominador, que ia criar um exército, ia revolucionar o mundo, ia aniquilar todos os inimigos. Imagina, se Jesus se dispõe a criar um reino nessa terra, não ia dar errado o reino de Jesus. Vocês querem comida? Tem comida. Aqui, corta o pãozinho, corta o pãozinho, corta o pãozinho, todo mundo tem pão. Vocês querem água? Água. Não, faço melhor, vinho. E vende o vinho, porque o vinho é bom, a gente vai ficar rico. Vocês querem cadeira? Eu faço uma cadeira. Doente? Não tem doente no nosso país, porque eu curo todo mundo. Imagina, Jesus ia ser o maior líder que o mundo já viu, nesse sentido, no sentido do poder humano. Mas não, ele veio até a terra, ele nasceu numa manjedoura, ele caminhou, ele era comum, ele era igual qualquer judeu da época, fedia igual qualquer um, parecia igual qualquer um, viveu como qualquer um. Aí você olha para um homem como esse e fala, onde está o poder? Onde está o poder de Deus? Eu imagino os homens daquela época que estavam descobrindo ali que Jesus era o Messias, falavam, mas isso aqui é o poder de Deus? Isso aqui?
esse carinha aqui, esse cara viajou agora 20 quilômetros andando a pé no sol, está fedido. O poder de Deus é fedido no sol? É feio desse jeito? É normal desse jeito? Ah, queridos, é porque quando Paulo nos apresenta o Evangelho, não é uma ideia, não é um conjunto de regras, mas é um poder diferente daquilo que o mundo oferece. É um poder diferente. Quando lemos aqui esse texto, Paulo ele está pregando para uma igreja que existem judeus e gregos e romanos. Uma igreja mista, uma galera, estavam todos ali reunidos. E ele apresenta o Evangelho porque ele sabia que o Evangelho naquele tempo ele causava escândalo por onde passava. Os judeus não gostavam do Evangelho porque era uma deturpação da lei deles. Os romanos também não gostavam do Evangelho porque era uma coisa de maluco. Aqueles caras viviam juntos, eles eram bobos, eles vendiam as coisas, eles eram um povo meio anárquico, parecia, olhando de fora. Aí você fala, cara, não faz sentido, isso é escandaloso. E aí nesse rolê todo, Paulo chega falando, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder. Eu sou criticado, eu sou perseguido, eu apanho, eu sofro nos lugares por onde eu passo. E aí, gente, quando eu falo que Paulo sofria, não é o nosso sofrer pelo Evangelho, de tipo, ai, fulano deixou de falar comigo porque eu sou crente. Não, não é esse sofrer pelo Evangelho. Não é o sofrer, tipo, ai, eu não acredito que eu estou sendo perseguido no meu trabalho pela minha fé. Não é esse, não é isso. Paulo, ele apanhava, ele era dado como morto. Paulo, ele era preso e ficava lá acorrentado dias. Paulo, ele era esse nível de perseguição. E mesmo em meio a tudo isso, um cara que era judeu, que era rico, que tinha título de cidadão romano, ele perdeu tudo que ele tinha por causa do Evangelho. Negócio é o seguinte, você, tudo que você tem, seu dinheiro, seu carro, seu trabalho, sua carreira, sua faculdade, tudo que você tem, você vai perder por causa do Evangelho. Você vai se tornar um ninguém. O cargo que você tem na sua empresa acabou. Os bens que você... acabou. O reconhecimento que você tem dos seus... acabou. Tudo. Paulo perdeu tudo isso. E ele falou, eu não me envergonho. Por causa do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu perdi tudo por causa dele, mas eu não me envergonho. Eu não tenho medo de abrir os meus pulmões e falar, eu sirvo a Jesus Cristo. Porque é o poder de Deus. A palavra grega para poder é dunamis, que significa dinamite, bomba, isso mesmo. O que Paulo está falando aqui é que o Evangelho é a bomba de Deus. E queridos, vamos pensar um pouquinho aqui. O que uma bomba faz? O que a bomba faz? Ela explode. Rafael, o Evangelho de Cristo encontrou a minha vida. Ah, é? Deixa eu olhar para a sua vida. Oxe, está tudo no lugar. Não encontrou, não. Como que você pode falar, Rafael, que não encontrou? Porque o Evangelho é explosivo. Porque o Evangelho é uma loucura. Porque o Evangelho, você ter um encontro com o Evangelho, é tipo você estar atravessando a linha do metrô e o metrô passar por cima de você. Se você chegar para mim agora, você, do jeito que você está aí agora, entrar aqui, falar, nossa, Rafael, ai, o que foi? Não, é que eu estava ali fora, um ônibus me atropelou. Não, mas como assim? Não, atropelou, passou por cima de mim, as rodas, tudo. Caiu uns negócios também em cima de mim e eu estou aqui. Falei, não, uma pessoa que é atropelada por um ônibus não está do jeito que você está agora. Não está bem, não está respirando. Não está com sangue dentro do corpo. Não está com os órgãos aí, todos funcionando. Uma pessoa que é atropelada por um ônibus, nós vemos o que acontece na vida dela. Se você em algum momento da sua vida teve um encontro com o Evangelho de Deus, não dá para ser o mesmo. O Evangelho não permite. O Evangelho ele é muito poderoso. O Evangelho é a bomba de Deus. Ele é a explosão de Deus. E deixa eu falar, quando ele chega, ele realmente explode algumas áreas da nossa vida. Ele realmente mexe em coisas da nossa vida. Ele realmente joga tudo para o alto. E se você se diz ter um encontro com Jesus Cristo e a sua vida está muito normalzinha, deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Ou
você não conheceu o evangelho verdadeiro. Não conheceu. Rafael, mas você está querendo me causar medo do evangelho? Muito pelo contrário. Eu estou querendo fazer com que você deseje o maior poder que existe na terra. Eu estou querendo fazer com que os seus olhos se abram para a oportunidade de você conhecer a coisa mais preciosa que Jesus Cristo nos deixou quando foi ao céu. O seu evangelho. A notícia de que Cristo ressuscitou dos mortos. Essa é a notícia mais importante da humanidade, da história da humanidade. E entenda isso, queridos, o poder do evangelho, o poder para a salvação, o impacto que isso gera, é algo que nós não conseguimos nem conceber com a nossa vida, porque o quanto ele é grande, o quanto ele é poderoso, o quanto ele gera mudança, o quanto ele transforma as nossas vidas, nós não temos dimensão, não temos. O evangelho ele é transformador, ele é um contraste com religiosidade, com esforços humanos, com aparência, com cara de igreja. Não é disso que eu estou falando. Ah não, Rafael, eu estou vindo na igreja. Não é disso que eu estou falando. Não, Rafael, eu estou no grupo, eu participo do Connect, eu faço a escola bíblica. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do evangelho de Cristo. Eu estou falando da vida de Deus que pode morar dentro de nós. Eu estou falando da natureza de um Deus todo-poderoso, que a partir desse momento entra dentro de você. Pense nisso, Deus, Criador de todas as coisas, Rei do universo, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, a natureza dele invade a nossa vida. Gente, como que a nossa vida continua da mesma forma? Como? Como que uma natureza tão poderosa, tão transformadora, tão santa, tão purificada, tão eterna, tão grandiosa, tão sábia, como essa natureza invade a nossa vida e a nossa vida continua igual? Como? Como? O evangelho, ele é transformador. Ouça isso com atenção. Um dos pontos importantes do evangelho é que o evangelho encontra força na fraqueza. Ah, doideira. Aí agora você brisou, Rafael. Agora você está falando loucura. Sim, o poder de Deus, ele se revela na fraqueza. Imagine só, eu imagino os demônios. Eu gosto de imaginar demônio. Jesus na terra e os demoninhos trabalhando para acabar com Jesus. Era perseguição, era enfiando dentro de fariseu e fazendo treta, era incorporando nos homens que passavam na rua. Os demônios estavam loucos, malucos. E eles criaram um plano, vamos matar esse cara. Tentaram em todos os discípulos, foram em Pedro, Pedro não abriu brecha. Foram em João, João estava no amor. Foram em Tiago, nada. Foram em Simão, Simão era zelote, radical. Aí acharam Judas, esse Judas aqui está meio suscetível. Entraram em Judas, os demônios dominaram Judas. E aí encontramos a nossa brecha, vamos matar esse cara. E aí tantos homens, quantos demônios, quanto o inferno, quanto o próprio Satanás fizeram de tudo para destruir Jesus na terra. E quanto mais fraco Jesus ficava, eles ficavam, caramba, agora a gente está ganhando de Jesus. Imagina o gosto do diabo de ver Jesus sofrendo na terra. Ei Deus, olha o seu filho aqui, ó. Estou pisando na cabeça do seu filho, estou humilhando o seu filho publicamente, estou deixando o seu filho pelado na frente de todo mundo. Olha só a humilhação que seu filho está passando, hein Deus? Parabéns pela obra. E aí no meio da maior fraqueza de Jesus, que é na sua morte, nasceu o maior poder que o mundo já viu, através da ressurreição de Cristo Jesus. Será que você ainda não entendeu que o poder de Deus, ele cresce na fraqueza? O poder de Deus, ele cresce em lugares que nós não imaginamos. O poder de Deus, ele é escândalo, porque quando todas as pessoas acham que algo acabou, que alguém acabou, que uma história acabou, que uma pessoa acabou, que não existe mais nada para ser feito, aí o poder de Deus se revela. O poder de Deus se revela. A cruz, que eternamente era um sinal de derrota, é o sinal da nossa redenção, é o sinal da nossa maior vitória, é o sinal do nosso maior poder. E aí em 1 Coríntios 12, 9, nós entendemos que, então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade.
pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Querido, entenda, para você acessar o poder de Deus, você precisa se desfazer dos seus poderes humanos, você precisa se render dos seus poderes humanos, você precisa subjugar a Cristo, a sua força, o seu conhecimento, o seu entendimento, a sua filosofia, a sua prática de vida, o seu dinheiro, você precisa submeter a Cristo, porque primeiro, para nós sermos fortes, precisamos ser fracos. Por que pessoas não são transformadas no Evangelho hoje, Rafael? Porque não se submetem. Porque não sabem o que é se render a Cristo. Render a vida a Cristo. E aí acreditam muito que o Evangelho é sobre elas. Cara, a gente está criando uma geração de bunda mole, cara. Desculpa o termo, eu sei que eu errei por isso. Uma geração bunda mole, uma geração que, não, eu sou o centro do coração de Jesus, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, a geração que eu sou o filho mimado de Deus. Não, o Evangelho não é sobre você, é sobre a obra do Cristo, e o Cristo te amar já é suficiente, querido. Para você estar diante do poder dele, você precisa se submeter. Mas eu fiz faculdade, pós-doutorado, grande coisa para o seu pós-doutorado. E o poder de Deus, você já se submeteu a ele? Mas eu sou importante, grande coisa que você é importante. A Bíblia olha para os príncipes dessa terra e fala, isso aqui. A Bíblia ri dos príncipes dessa terra. A palavra de Deus dá risada. Para os pensadores desse século, fala, olha lá, olha o pessoal pensador. Olha os influenciadores, olha os líderes de nação, grande coisa. Nós precisamos sujeitar a nossa vida e os nossos poderes e torná-los fracos diante de Jesus. Hoje Jesus está aqui para você falando, o que da sua vida precisa enfraquecer para que eu seja poder neste lugar? O que você precisa enfraquecer na sua vida? É o seu ego que precisa enfraquecer? É o seu autossuficiência? É a sua sabedoria? É a sua eloquência? É o seu controle sobre tudo? Tá, para eu entrar, isso aí precisa enfraquecer. Para eu morar aí, isso aí tem que ser fraco, porque eu que sou forte. Vocês estão me entendendo? Para eu reinar aí, eu sou o rei, não você. Eu sou o rei. Só que, queridos, entenda isso. Confie no poder de Deus. Porque existem 3 dimensões do poder de Deus que são poderosas para transformar a nossa vida. Primeiro ponto, o poder da justificação. Jesus Cristo te justifica. Jesus Cristo te justifica. É um poder que transforma a nossa identidade. É um poder que, sabe, essas áreas aí da sua vida que te deixam tão desconfortáveis. Sabe esse sentimento de que, nossa, não sei quem sou, não está legal, isso aqui na minha vida não está bom o bastante. Essa dívida que eu tenho, essa maldição que eu carrego, esses problemas na minha vida, essas coisas que eu carrego sobre mim, está tão difícil, é um fardo. Entenda, só em Cristo você encontra justificação. Não adianta ganhar milhões se você não é justificado. Não adianta ser rico, poderoso, influente, bonito, alto, cheiroso, malhado. Não adianta se você não é justificado pelo Cristo. Se você não é justificado, se as suas dores, as suas dívidas, as suas maldições não forem lançadas sobre o ombro de Cristo, você não é justo. Você não é. O poder da justificação. Segundo poder que nos impacta através do Evangelho é o poder da santificação. Em Cristo nos tornamos santos. Rafael, mas você não sabe da minha vida, eu peco, eu sou falho, eu erro, eu sou doido, maluco, não sei o que, não importa. Em Cristo você é santo.
Se hoje aqui você entender esse evangelho e falar: Jesus, entra na minha vida e transforma a minha vida, eu sou falho, eu sou pecador, entenda uma coisa, não importa o tamanho do seu pecado, o que importa é que o evangelho de Deus é tão poderoso, que ele invade a sua história e ele te santifica, ele te torna santo hábito, ele limpa a sua vida, ele lava as suas mãos, ele purifica a sua mente, ele purifica o seu coração. O poder do evangelho te torna santo. O poder do evangelho transforma os seus sentimentos, transforma o seu comportamento, transforma, queridos. Rafael, mas é tão difícil ser jovem em São Paulo e não sair por aí fornicando, e não sair por aí pegando as meninas. É tão difícil, Rafael, você não sabe como é difícil a minha vida, é convite toda semana para o rolê, para cheirar um negócio, para beber um negócio, enfim, é difícil. Tudo bem, querido. Coloque isso diante de Jesus. Submeta a Ele, e você vai ser santo, confia em mim. Mas você não conhece o tamanho do meu pecado. Não conheço, mas eu conheço o tamanho do meu Jesus. Eu conheço o tamanho do meu evangelho. Eu já vi pessoas muito piores que você, terem a vida totalmente transformadas. Eu já vi Jesus Cristo arrancar pessoas de um poço, mais um negócio, mais uma sujeira, mais uma podridão, mais sujo, fundo. E Jesus arrancar essas pessoas de lá, porque é o poder de Deus. Se você crê que Jesus, em uma palavra, disse haja luz e houve luz, você crê que Ele é capaz de santificar a sua vida. É o mesmo Jesus, é o mesmo Deus. Se você crê que um dia Jesus Cristo estava morto e no outro Ele ressuscitou, saiba que é o mesmo Deus que é capaz de limpar a sua vida. Então não vem chorar para mim as suas dores e os seus pecados, porque Jesus é capaz de purificar tudo isso. Querido, busque isso em Jesus. E por último, o poder da glorificação que temos em Cristo Jesus. Em Jesus nós somos glorificados. Nós somos glorificados. A glória de Cristo é o que nos transforma por completo. É o que vai nos dar uma vida inabalável. Uma vida com esperança na glória. Uma vida que não olha para as coisas desse mundo, não olha para os problemas desse mundo, não olha para as dores presentes, não olha. Uma vida que, assim como Paulo, passou por dificuldades e problemas, mas que eram firmes, inabaláveis. A minha oração é: Jesus Cristo, por favor, nos ajude a ensinar jovens a serem firmes, inabaláveis. Jovens que estão firmes na Tua palavra, e sopraram os ventos, e transbordaram os rios, e bateram, e veio o vendaval, e veio a tempestade, veio o Coachella, e veio o Lollapalooza, e veio a loucura do mundo, e veio os problemas da sociedade, e pode vir, e veio o professor maluco de filosofia, e veio as situações difíceis, e veio a ideologia, e veio, e não tem problema, porque está firme na rocha que é Cristo Jesus. Quando você conhece o poder do evangelho de verdade, querido, você é inabalável, a sua fé é inabalável. Não existe câncer, não existe problema, não existe doença, não existe crise financeira, não existe situação econômica do país, não existe cancelamento na rede social, não existe nada disso tem acesso a você, porque a sua fé, a sua confiança, a sua esperança, a sua glória está em Cristo Jesus. E quando nós encontramos essa glória, a nossa vida tem um novo motivo de existir, um novo motivo de acordar, um novo motivo de despertar todas as manhãs, porque está firmada numa rocha inabalável. Querido, não firme a sua vida na igreja, no ministério, nos amigos, no trabalho. Firme a sua vida em Cristo, firme a sua vida na rocha, firme a sua vida na esperança eterna, firme a sua vida na vida de um Deus que não falha, que não mente, que não erra, que é perfeito. E eu te garanto que a sua vida vai estar sustentada nele. Eu te garanto que a sua história vai ser diferente. Eu te garanto. Que a nossa vida esteja firmada no Evangelho de Cristo. Que a nossa história esteja firmada no Evangelho de Cristo.
que é a nossa confissão de fé, que é a esperança dos nossos dias, que o nosso motivo de acordar todas as manhãs, que o nosso motivo de fazer as coisas, que tudo isso estejam firmados em uma rocha inabalável, inabalável, inabalável. Ah, Rafael, mas é tão difícil viver, tem dia que eu acordo bem, tem dia que eu acordo mal. Eu sei, galera, eu sei, ansiedade, depressão, tudo isso é sopa na galera hoje em dia, é a doença da moda, eu sei. E não é moda porque todo mundo quer, é porque ataca todo mundo, eu sei. Mas por que a gente está assim? Porque não tem solidez, porque não está firme, porque os ventos levam, porque as tempestades assustam. Ah, queridos, quando a tempestade vier, Jesus está no barco. E é quando a gente lê a palavra dele, fala, o que acontece quando Jesus está no barco e a tempestade vem? Os discípulos ficaram com medo? Por um momento, sim. Porque Jesus estava dormindo. Jesus é vida louca demais, né? Só que quando Jesus está no barco e ele se levanta, e ele fala, ops, chega, acaba. Rafael, então você está falando para mim que se eu caminhar com Jesus, eu vou viver tempestades? Sim, você vai. Mas quando ele fizer isso aqui, a tempestade acaba. Acaba. Sabe, esses pensamentos que não param, 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 não param. Quando ele fizer isso aqui, acaba. Sabe essa dor que não vai embora, não vai embora, não vai embora, não vai embora. Se ele fizer assim, acaba. Sabe esse sentimento que te aprisiona? Sabe essa insegurança que aprisiona? Sabe? Então, se ele estiver lá no seu barquinho, ele tem poder para em uma palavra cessar toda a tempestade, acalmar o mar. Ele tem poder. Ele é o maior poder que existe, o maior poder que existe. Jesus Cristo está aqui hoje. O homem mais poderoso do universo está aqui nessa noite comigo e com você. Olha o privilégio que nós temos. Porque quando ele foi embora, ele falou, quando vocês estiverem reunidos em meu nome, eu vou estar no meio de vocês, eu vou fazer parte, eu vou caminhar com vocês, eu vou viver com vocês, eu não vou te abandonar, eu vou deixar o Consolador que vai morar no coração de vocês, eu vou conversar com vocês, eu vou falar com vocês, eu vou de vez em quando usar um barbudo careca esquisito para falar uns negócios para vocês se lembrarem de mim. Eu vou estar lá, eu vou fazer parte da vida de vocês, eu não vou abandonar vocês. Queridos, nessa noite, por favor, se torne fraco para que ele seja forte, se renda para que ele reine em você, entregue a sua vida para que ele faça morada na sua história e nunca mais, eu te garanto que nunca mais a sua história será a mesma, porque quando o poder de Deus encontra uma vida, nunca mais somos os mesmos. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. E eu dou a minha vida por isso. Essa é a maior mensagem que o mundo pode receber. Que o Evangelho de Deus transforma tudo. É o poder de Deus que vive hoje. E Ele quer morar dentro de você. Abaixe suas cabeças, vamos orar.